Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Washington Gonçalves, mais uma vez passando esse canal para trazer uma mensagem de amor, de esperança sobre a sua vida, em dias tão difíceis, né? Eu sei que você está aí precisando de algum milagre na sua vida. E tem coisas, irmão, segundo a palavra, que só Jesus Cristo faz, só Jesus pode fazer. Não adianta esperar no homem, não adianta esperar na promessa do homem. Homens vão frustrar. A palavra diz assim, que maldito o homem que confia no homem. Então, se você confiar tanto na força do seu braço, tanto nas promessas humanas, você vai se decepcionar. Então, essa palavra hoje vai te trazer para pertinho de Jesus. Vai mostrar para você que aquele que é, que era, que há de vir, ele de fato se importa com o que você está passando. Ele se importa comigo, ele se importa com você. E ele tem algo para ti nessa terra. Você não foi colocado aqui para simplesmente passar o tempo aqui só trabalhando e sem propósito e sem reflexão. É necessário refletir sobre o propósito, sobre o porquê você está aqui. E a palavra que Deus colocou no meu coração é: seu milagre chegou, pois Jesus está indo até você. Talvez você ache assim, mas está demorando. Será que Jesus parou no meio do caminho para fazer alguma coisa, esqueceu que estava vindo para cá? Talvez você pode estar questionando o tempo, mas Deus, ele não trabalha dentro do nosso tempo, simplesmente do Cronos. Deus trabalha se utilizando do Kairos. Ele está num tempo diferente de nós, e toda a sua história foi projetada, programada para você ter sucesso, né? Se José desistisse lá dentro quando ele estava no calabouço, ele já desistisse ou na prisão, né? Se ele tivesse desistido, Deus não teria feito aquela história tão linda e usado ele de forma tão poderosa para trazer alimento para os seus irmãos. Então vamos lá, em João 5, versículo 1 ao 13, vamos lá, diz assim: depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, há um tanque que em hebraico se chama Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Pois descia um anjo em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, depois de se mover a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água for movida, mas enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o leito e começou a andar. Era sábado aquele dia. Por isso disseram os judeus aos que haviam sido curados: hoje é sábado e não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou, este mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Eles lhes perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Nós vamos ver em destaque aqui que Jesus Cristo ele estava indo para uma festa, ele estava indo para uma comemoração. Talvez Jesus precisasse desse tempo, né, para também ter um tempo com ele, com os amigos, né, de descontração. Mas sabe, na vida daqueles que servem ao Senhor, na vida daqueles que andam com Deus, ele sempre vai ter tempo para parar e assistir um necessitado. E esse foi o caso, Jesus nos mostrando um exemplo aqui. Primeiro destaque aqui, né? Em meio cotidiano da vida, nós vamos encontrar gente doente, necessitada, e Jesus foi o que aconteceu naquele momento. E nós vemos o segundo destaque aqui, é que o tanque ele ficava bem no meio da cidade, né? Bem no meio da sociedade. Você vai ver o que? Injustiça, tristeza, desalento. A gente não sabe o que está passando no seio, às vezes, de uma família, de uma casa que está às vezes até com aparência de prosperidade, aparência de estar bem financeiramente, está tudo
caminhando, às vezes tem tristeza, desalento, né? Um verdadeiro contraste com o luxo em que algumas outras pessoas vivem, e você vai ver outras vivendo uma situação miserável. No meio ficava aquele tanque ali de Betesda, né? E Betesda, ele significa o que? Casa de misericórdia, quer dizer, é um lugar de toda sorte de doenças. E no terceiro destaque aqui nós vemos, né, que na cidade muitos podem não se importar com as pessoas fracas e doentes, mas existe um que ele se importa. A palavra diz que ele veio para os fracos, ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que estão abandonados, se sentindo entristecidos, aqueles que não conseguem alcançar a cura, às vezes pelos meios medicinais, não conseguem alcançar a cura das maneiras convencionais. É com esse que Deus habita. A palavra diz: Deus habita com o fraco, com o oprimido, com o contrito, com o triste. E a pergunta aí que fica assim, nessa situação que você está vivendo agora, nessa situação que aquele homem estava vivendo, né, de paralisia, quem se importava, né? Os fariseus não se importavam, porque a preocupação deles era com as leis, era com o templo. A preocupação deles ali, ficou muito clara, era que ele não podia carregar, né, a sua maca no sábado. A preocupação deles era claramente em manter os rituais, as leis judaicas. A cidade e o templo era mais importante para aqueles homens do que as pessoas carentes, necessitadas, aflitas, um coração aflito. Então, quem se importa, né, naquele momento? Quem se importa com o que você está passando? Quem se importa com a sua aflição? Quem? Talvez você está se sentindo como aquele homem. Nós vemos aqui algo interessante, que quando Jesus, ele perguntou para ele se ele queria ficar são, ele não falou nem que sim e nem que não. Havia ali na alma daquele homem algo agarrado, uma enfermidade na alma, que não possibilitou ele falar sim ou não. Ele falou assim: não, ninguém, quando é agitada a água, ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém, sabe? Essa foi a colocação daquele homem: eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou aflito aqui há 38 anos, jogado, não consigo tomar banho direito, eu não consigo comer direito, minha família me abandonou, meus familiares, meus amigos nem têm ideia por onde andam, mas eu estou aqui. De alguma forma aquele homem ainda tinha esperança. A palavra do Senhor diz assim, que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então aquele homem tinha um pingo de esperança, mas a esperança dele estava tardia, estava adiando, né? Cada vez mais protelando, em que aquele homem se encontrava doente, não somente fisicamente, mas na alma, sabe? Olha, deixa eu falar para você, quando um sonho, quando uma visão que Deus dá, ou um sonho pessoal seu não acontece, você vai lutando, você vai esperando, você vai criando expectativa e não acontece, a tendência é você ficar com o coração doente, é você ficar amargurado no coração, triste. Isso vem para o rosto, né? Porque o coração alegre formoseia o rosto, mas o coração abatido deixa o rosto triste. Então aquele homem estava em todos os aspectos ali abatido. E olha, eu vou dizer para você, tão ruim quanto uma paralisia era o fato daquele homem não ter ninguém na vida. E talvez eu esteja falando para alguém que se sinta assim, que você não tem ninguém na vida, que ninguém se importa com você, você está à beira do poço esperando por alguém, esperando o homem mover as coisas para você, esperando, sabe, algo a partir de uma circunstância, né, que acontecia ali. Tinha uma circunstância que acontecia, mas aquele homem não podia nem entrar naquele tanque, porque até para ele entrar ele dependia de alguém. Então talvez você esteja assim, nessa situação. Mas sabe, o que me chamou atenção nesse texto foi também o fato de quando Jesus, aquele homem foi curado, né? E ele ficou muito alegre, né? E quando vieram chamar a atenção dele, ele falou: não sei, só sei que eu fui curado. Ele estava alegre, ficou saltitante com aquela situação. Mas o que me chamou a atenção, e é para reflexão na sua vida aí,
é que Jesus sinalizou que aquele problema tinha a ver com o pecado, né? Quando ele disse, vai e não peques mais, para que não aconteça com você coisa pior. Então, talvez a sua solidão, o seu sentimento de abandono, essa situação que você se encontra, sabe? Talvez foi devido ao pecado. Talvez foi devido a uma vida de pecado, a natureza, e você foi caminhando a ponto que chegou no que você chegou. E eu quero dizer para você, e é mais sobre isso que eu quero falar, né? Eu quero falar porque talvez a solução da sua enfermidade, talvez a solução do seu problema, talvez a sua solução financeira, seja o que for, seja um tratamento no seu coração, no sentido de você não voltar ao pecado, não voltar àquilo que era antes, não voltar a ter aquela vida dissoluta. Porque talvez Deus ele está permitindo, porque muitas vezes a gente quer atribuir a Deus o mal, aí Deus está fazendo isso comigo, Deus quebrou minha perna, Deus fez isso, fez aquilo outro, Deus colocou um problema no meu coração, colocou um problema na minha coluna, e às vezes a gente não entende que às vezes Deus está permitindo o mal, permitindo que o inimigo toque, para que você não se perca, com esse mundo. Então o pecado, irmãos, ele pode levar uma pessoa a uma prisão física, espiritual, emocional e causar até solidão e vazio. Aquele homem estava com um sentimento de solidão e vazio. Não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. As pessoas olham para mim e me veem como moribundo. Me veem como eu me sinto rejeitado, abandonado por meus irmãos, por meus amigos. É como se eu fosse, como Davi falou, né? Davi falou assim, que como se achavam que ele era um cão morto. Então é mais ou menos assim que às vezes as pessoas se sentem, mas, sabe, e as pessoas às vezes não entendem que o caminhar no pecado leva à doença. E aí nós vemos, no momento que Jesus cura, né, ele deixa claro isso, né, que aquele pecado, que aquela enfermidade surgiu a partir de uma vida de pecado. Então Jesus queria que ele tivesse um estado de consciência e de responsabilidade daquele motivo, do que o levou para aquela situação. E o pecado, irmãos, né, ele uma vez consumado, ele gera o quê? A morte. Né? O salário do pecado é a morte. Sabe, a Bíblia cita que uma das coisas, o que pode separar o homem de Deus é o pecado. Jesus, ele já resolveu o problema com o pecado, quando ele morreu e ressuscitou, e assentou à direita de Deus. Mas, Jesus resolveu, mas nós precisamos resolver o problema com o pecado andando na luz, saindo das trevas e andando na luz. Então talvez a sua paralisia hoje, o que você está vivendo, teve origem numa situação de pecado. E aí você está vivendo uma trava emocional, espiritual ou física na sua vida, que depende, sabe de quê? De uma aliança, de um concerto íntimo espiritual com Deus. Talvez quase um voto a Deus, de falar assim, Senhor, nunca mais eu volto para essa situação que eu vivi. Nunca mais eu quero viver dessa forma. E Jesus, ele está observando. Jesus observava aquele homem. Você acha que Deus não sabia? 38 anos, aquele homem com esperança de ser curado ali, né? Eu creio que muitos daqueles doentes, muitos deles iam embora no final do dia, né? Dependendo do problema que tinham, e também pessoas que eles tinham para ajudar. Aquele homem talvez não tivesse alguém que o levasse. Ele ficava ali, né? Sabe como e em que dias ele conseguia tomar um banho, né? Então, mas Jesus, ele estava no mundo espiritual. Deus já tinha marcado aquele dia, porque Deus vinha tratando com o coração daquele homem. Tanto quando ele quer escassão, aquele homem não soube responder. Ele falou, quando eu a água agitada, não tem ninguém que me leve. Mas havia uma situação, havia algo que ocasionou aquele mal, e Jesus queria que ele enxergasse, vai e não peques mais, para que não te suceda pior. Irmãos, quando uma pessoa ela é lavada, remida pelo sangue de Jesus, e ela é cheia do Espírito Santo, e depois passa um tempo, ela desiste, sai da presença do Senhor e vai para o mundo, e vai pecar, e vai ficar
na dissolução, a palavra do Senhor diz que os demônios que saíram, eles vão, e aí se eles voltarem a encontrar a casa varrida e limpa, mas vazia, ou seja, sem o poder de Deus, sem a presença de Deus, eles trazem mais 7, e aí eles vão, fazem mais destruição. Então não dá para você ficar brincando com o Senhor. Não dá para brincar de hoje eu estou com o Espírito Santo, hoje eu estou andando com o Espírito Santo, hoje o Espírito Santo está dentro de mim, enchendo de mim, amanhã eu estou no mundo fazendo o que eu quero. Olha, chega um momento que não funciona, e aí você pode perder a sua salvação. É momento de atitude. Aquele homem, após 38 anos, ele no coração algo mudou, para que Jesus pegasse e falasse: levanta-te, né? E vai, toma o teu leito e anda. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida, nessa hora. Deus está olhando para esse problema. Não sei se é um problema financeiro que está te causando trava, está te causando paralisia. Não sei se é um problema físico mesmo, uma doença que está no seu corpo, que está te trazendo aprisionamento. Eu não sei se é uma falta de perdão, um problema de relacionamento. Eu não sei o que é que está travancando, prendendo áreas da sua vida. Não sei o que é. Mas Jesus quer fazer, sabe, quer que você tenha esse conserto, uma entrega total. Há uma música que eu gosto muito que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. E é disso que eu quero falar, que você precisa colocar tudo agora no altar de Deus, toda a sua vida, e falar: Senhor, a partir de hoje eu me aliancio com o Senhor totalmente, eu me entrego tudo. Senhor, vem, Senhor Deus, e cura. Vem, Jesus, e cura essas áreas da minha vida. Sabe, a gente está num processo, irmão. Todos nós estamos vivendo um processo, cada um de uma maneira diferente, de uma etapa diferente, mas todos nós estamos passando por um processo. E nós podemos adiantar esse processo. Como? Coração. A palavra do Senhor diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, é a partir daqui que as coisas acontecem. É a partir da mudança de coração que as coisas começam a acontecer na sua vida. Então, nesse momento você está num processo. Eu não sei, eu estou num processo também, né? Todas as pessoas que eu conheço estão num processo. E nós podemos adiantar esse processo ou podemos atrasar, a partir das nossas atitudes, a partir das nossas decisões, a partir do que nós fazemos hoje. Nós só temos o hoje para fazer. O amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então, que você entenda essa palavra. Jesus está vindo ao seu encontro. Ele chegou, ele está indo ao seu encontro, ele está chegando, chegou até você. E agora ele fala: e aí, queres ficar ação? E o que você vai responder? O que você vai responder? Ele está querendo que você se aliancie, faça uma conexão e fale assim: eu quero. E esse quero vai vir carregado de que? Senhor, eu me comprometo com o que o Senhor me chamou, com o que o Senhor falou comigo. Eu me comprometo. Amém? Eu quero nesse momento estar orando por você, né? Vamos estar orando. Se essa palavra falou contigo, você quer uma oração específica, deixa uma mensagem aí nos comentários. A gente vai estar orando de forma específica. Vou deixar também o meu número de telefone, se você quiser entrar em contato para que a gente ore de forma específica pela sua vida, né? Nós estamos aqui, irmãos, para cooperar, para ajudar, para fortalecer uns aos outros. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser pastores uns dos outros. E se esse canal está te abençoando, o vídeo está te abençoando, dá um like, que as pessoas, aí ele vai ser recomendado o vídeo para outras pessoas, né? Então vamos também envia o vídeo para alguma pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra e precisa de uma intervenção divina, tá joia? Então nós vamos estar orando nesse momento pela sua vida, né? Se você precisa de cura, sabe, em alguma área do seu corpo agora, eu senti do Espírito Santo agora de fazer isso. Eu preciso de cura, aí é no meu coração, aí é a minha cabeça que eu estou sentindo dor, né? O meu braço, onde quer que seja, né? Se você puder tocar, né? Colocar a mão, coloca, e eu vou estar orando pela sua vida nesse momento. Amém? Deus, eu sei que o Senhor, Pai, se importa.
O Senhor se importa, Jesus, com os fracos, com os oprimidos, com os doentes, com os cativos, com aqueles que não têm ninguém. Esse homem ali, Senhor Deus, ficou claro qual era a dor na alma dele. Ele sentia que ele não tinha ninguém, ele estava sozinho no mundo. Esse era o sentimento. E eu estou orando aqui agora, Senhor Deus, eu sei que eu estou orando por pessoas e com pessoas que sentem que estão sozinhas no mundo. Mas o Senhor manda falar para essa pessoa: você não está só, eu tenho observado você, eu tenho olhado você da eternidade e marquei esse dia de visitar a sua alma, de te curar aí. Eu marquei esse dia e estou tocando na sua vida aí agora. Receba o meu toque, receba o toque na sua alma, seja curado, seja agora curado. Pode se quebrantar, pode chorar através do choro que saem da nossa vida as coisas. O choro é a maneira de sair de dentro de nós coisas que estão prendendo. Então nessa hora eu oro por essa pessoa, Senhor Deus, e ela é liberta agora, ela é curada, ela é restaurada onde ela está. Receba agora da glória de Deus, receba da presença de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Que essa enfermidade, seja na alma, seja no físico, onde estiver essa enfermidade, que caia por terra em o nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue a iluminar o seu caminho. Jesus Cristo, irmão, já fez tudo, né? Ele subiu, está assentado à direita de Deus, ele já fez tudo. Agora é nós nos posicionarmos dentro daquilo que ele está nos pedindo, sabe? Daquilo que ele está nos falando. O que ele está falando no teu coração agora? Faça, se comprometa e não volte mais atrás. Um abraço, fica com Deus.